Já pode começar, Edu? Alguém vai falar alguma coisa ou não? Já pode começar na prece? Pode. Pode. Bom dia a todos, né? Nesse domingo tão ensolarado e com muita alegria estamos aqui nessa manhã reunidos, né? Então, como essa reunião existe em toda a espiritualidade, né? Todos os seres da espiritualidade nos envolvem nesse momento. Vamos mentalizando esses seres iluminados em nossos lares, envolvendo todos nós nessa luz. E vamos envolvendo nessa luz também o Wilson, que será o nosso palestrante desta manhã. Que ele seja totalmente iluminado e que todos esses ensinamentos que ele vai nos trazer nessa manhã possam ficar dentro de nós para que a gente possa utilizar na nossa evolução, seja uma ferramenta para todos nós. Então, que Jesus nos ilumine ainda mais com todos esses conhecimentos. Que assim seja. Muito bem. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Mais um domingo, mais um momento que podemos nos reunir, né, e agradecendo nesse momento a possibilidade de, num momento de pandemia, em que estamos, grande maioria, reclusos, poder continuar a evangelização através do Evangelho de Jesus, né, que nós possamos, nesse momento, encontrar respostas mais convincentes, respostas mais acolhedoras dentro do Evangelho. A gente sabe que é um momento duro para muitas pessoas, tem pessoas que precisam sair para trabalhar, né, e tem que deixar os seus em casa, tem pessoas que precisam ficar em casa e também não é menos complicado, né? Nós temos hoje a questão da saúde física, mental, psicoemocional e espiritual que devem ser tratadas. Então, nós que estamos sempre propagando o espiritismo, É o Wilson. pedimos aos espíritas que consigam olhar para dentro de si nesse momento, que consigam olhar para o Evangelho nesse momento, buscando da melhor maneira as suas respostas, encontrando o seu conforto. Então, hoje, o tema é por que Deus permite a dor, e nós vamos tentar sensivelmente demonstrar um pouco dessa caridade, desse amor de Deus para com todos nós. Primeiramente, gostaria de falar o que diz a nossa literatura sobre dor, né? O que é que o dicionário diz, né, sobre dor. Então, na medicina, a dor que a gente sente é retratada dessa forma: sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos e qualificada de acordo com o seu lugar, tipo, intensidade, periodicidade, difusão e caráter. Exemplo, dor de cabeça. Na parte psicológica, nós temos mágoa originada por desgostos do espírito ou do coração, sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de um ente querido, etc. Exemplo, a dor de ver por terra os seus sonhos. Então, o dicionário nos traz, inicialmente, a sensação física da dor, né? Quando nós falamos porque Deus permite a dor, nós estamos retratando várias dores, dentre elas a dor física, né?
ficamos doentes, quebramos alguma coisa, perna, braço, qualquer coisa, batemos em algum lugar. Isso nos causa dor física, né? Essa dor que irradia pelas terminações nervosas, o cérebro é que comanda isso. Então, a medicina nos traz isso. Também temos as dores emocionais, que também nos causam dor, mas em algumas pessoas, inclusive, causa dor física, né? É uma dor emocional que vai se alojar em algum ponto do seu corpo, gerando uma dor física, né? Uma mágoa pode gerar uma dor física, uma raiva pode gerar uma dor física, né? Porque quando temos esse sentimento, quando sentimos isso, nós jogamos para dentro de nós toda essa emanação dessa energia, causando vários danos. Há que se comprovado já cânceres, né? Problemas de estômago, causados por exemplo, pelo nervoso, você tem um problema do estômago. Então, são várias dores causadas pelo emocional jogado para o corpo físico. No Wikipédia, ele trata a dor, pela definição da Associação Internacional para Estudos da Dor, ele diz o seguinte: a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ao dano tecidual real ou potencial, ou descrita em termos de tais danos. No diagnóstico médico, a dor é considerada como um sintoma de uma condição subjacente. E aí, o que quer dizer subjacente? Subjacente quer dizer que não está manifesto, mas implícito. Implícito, subentendido, latente, tácito, velado, explícito, pressuposto, incluído, contido, oculto, encoberto, escondido, disfarçado, dissimulado. Então veja que, dentro da questão da dor, né, em se tratando do tema, nós não vamos fugir do tema, não se preocupem, mas primeiro analisar o que é que nós entendemos por dor. Né? Por que Deus permite a dor? Né? Então, assim, peraí, que dor? Então, estamos falando inicialmente de dores físicas, emocionais, psíquicas, né, e espirituais. Então, as dores que a gente compreende aqui, basicamente, são as dores físicas e emocionais. E vamos falar um pouco sobre as dores espirituais, mas só para que a gente encontre um caminho para falar primeiramente desse tema. Mas, vou ler para vocês aqui, muitos de vocês já leram, muitos de vocês já ouviram, mas eu resolvi hoje abraçar um pouco essa parábola para que a gente possa falar sobre essa questão da dor. Parábola do filho pródigo. Disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá, dissipou sua herança, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos senhores daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entretanto, então em si se refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome? Levantar-me-ei e irei ao meu pai, e direi-lhe: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno dos seus chamados, teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai.
Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido pela misericórdia, correu-lhe ao encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei-me também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este é teu irmão, estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Lucas 15, 11 a 32. Então, para falar um pouco do nosso tema, eu resolvi ler essa parábola e, junto com vocês, fazer o seguinte pensamento. O que é, primeiramente, que este pai dá a este filho? Ele dá a esse filho o livre-arbítrio, que é algo que temos e que essa é a nossa maior dádiva. Nós, dentro da nossa encarnação, dentro da nossa experiência, nós podemos tomar a atitude que desejarmos. Podemos escolher o caminho que queremos seguir. Tudo isso para dizer, Deus isso está no Evangelho, Deus nos impõe que nós executemos a prova, mas Ele não nos diz como é que a gente tem que fazer. Ele nos permite, Ele nos libera, né, para que façamos como acharmos que desejamos. Esse pai é Deus e esse filho somos nós, que pedimos ao pai toda a nossa herança e gastamos como bem quisermos. Gastamos da maneira como quisermos. Podemos fazer tudo que a gente quiser. Nós temos o livre-arbítrio, mas precisamos lembrar que existe também a consequência. Então, para tudo que você fizer, você precisa lembrar, existe uma consequência. Ah, Wilson, mas então o que eu vou fazer é ficar parado. Porque se eu ficar parado, não faço nada e nada acontece. Também há uma consequência. Sempre teremos consequência pelos atos que fizermos. Ficar parado é um ato. E isso traz uma consequência. Então, quando vamos para o mundo das realizações, precisamos entender que temos o livre-arbítrio para realizar e temos o que vamos colher daquilo que realizamos. Muito bem. Na doutrina espírita, dentro da codificação, está lá no Evangelho, está lá no Livro dos Espíritos, que o sofrimento é consequência
inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. Né? Nós também sabemos que somos regidos por várias leis. Dentre elas, vamos falar um pouco sobre a lei da evolução. Né? Temos também a lei de causa e efeito, que vou falar daqui a pouco. Então, nós precisamos, na medida do nosso possível, do nosso entendimento, porque precisamos lembrar, cada ser está num nível de evolução. Não, embora estejamos todos no planeta Terra, neste mundo de expiação e provas, não podemos colocar todo mundo no mesmo nível porque estamos no planeta. Muitas pessoas podem confundir isso. Já que estamos todo mundo no mesmo lugar, temos todo mundo o mesmo tipo de prova. Nós não temos todos o mesmo tipo de prova. Nós estamos todos vivenciando dentro de uma mesma realidade. Mas cada um transformando o seu ambiente, transformando a sua volta na medida da sua necessidade evolutiva. Muitas vezes já disse aqui, nós, quando encarnamos onde necessitamos. Eu estou encarnado no país que eu preciso, na cidade que eu preciso, junto à família que eu necessito. Sempre falo também, né, que começamos com a nossa primeira sociedade. Então, essa primeira sociedade é um grupo que está muito associado àquilo que eu preciso fazer. Então, os meus pais foram aqueles que receberam como missão e como desejo também me auxiliar no meu caminho. Então, eles começaram me dando a vida, né? Eles começaram proporcionando que eu entrasse nesse planeta. Como já falei várias vezes, se o pai e a mãe tiverem feito só isso pelo filho, já terão realizado. Né? Eles já são dignos de agradecimento eterno, porque eles quiseram, né, eles desejaram essa possibilidade que eu estivesse aqui. Em algum momento que possamos ter combinado no plano espiritual de que seria dessa maneira e eles me ajudariam. Também está no Livro dos Espíritos que as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois, se Deus é justo, justa há de ser a causa. Falarei um pouco disso depois, a hora que eu for falar de vidas passadas. Né? Mas, se estamos aqui, entendendo que Deus é justo e bom, entendendo que um pai, né, que vamos falar na nossa vida terrena, aqui está também lá no Evangelho, Jesus disse, se um filho pede ao pai um pão, o pai não dá ao filho uma pedra. Se o filho pede ao pai um peixe, o pai não dá ao filho uma serpente. E ele diz, se nós que somos seres humanos não faríamos isso, quem dirá Deus, que é imensamente justo e bom? Que ele não faria isso de forma alguma. Então, que as nossas experiências não são o caminho total da dor que a gente imagina. Está na justa medida daquilo que a gente precisa. Eu consigo compreender que é muito difícil para nós, seres humanos, chegar em algumas conclusões. É muito complicado para nós. Por quê? Porque está doendo. Então, se está doendo, eu não consigo fazer o exercício. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu recentemente tive um problema aqui no nervo ciático e estou fazendo um tratamento. Enquanto eu estou fazendo esse tratamento, eu não estou podendo treinar o karatê, por exemplo, que exige da região do quadril muito esforço. Então, levando isso para a nossa experiência de vida, enquanto eu estou sentindo dor, eu não consigo fazer o exercício. E eu estou pedindo para vocês, vamos exercitar nesse momento o pensamento.
se eu estou neste planeta, vivendo encarnado, né, nesta vida, há que se ter um motivo justo. Há que se ter um motivo lógico, embora as coisas não pareçam tão lógicas assim. Há que se ter a necessidade de que eu encarnasse no Brasil. Olha só como isso é grandioso. Se a gente se recolher e parar um pouco para pensar. E aí, a gente para pensar e para de julgar, e para de condenar, para de se condenar, se culpar. Eu sempre falo aqui, todo dia é o dia de refazer. Todo dia é o dia de recomeçar. Então, esse é o dia. Esse é o momento. A gente vai ter sempre a possibilidade, ou aqui, ou para aqueles que estudam um pouco mais sobre o Espiritismo, né, onde se fala bastante sobre os outros mundos, né, em outros mundos. Mas nós teremos sempre a oportunidade para evoluir. E aí, como eu estava dizendo, nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. E aí, no Livro dos Espíritos está escrito: habitado por espíritos retardatários, tais se explica porque a dor é patrimônio comum a todos os homens. E aí, eu imagino que uma grande maioria das pessoas que estão aqui já viram o Haroldo Dutra numa palestra em que ele fala do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E neste livro, Humberto de Campos, né, foi psicografado esse livro por Chico Xavier. Humberto de Campos é um escritor e Emmanuel o convida para poder ditar, né, essa obra por conta de sua forma poética, né, e do seu poder literário. Mas neste livro, Humberto de Campos relata alguns momentos do nosso processo em que está se falando desse tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Em determinado momento, ele diz o seguinte, que Jesus, né, sendo o detentor do planeta Terra, né, aquele que comanda esse processo evolutivo do planeta, diz, olha, naquele lugar onde não teremos nenhum intempérie da natureza, nem maremoto, terremoto, neve, vendavais, furacão, tufão, nós colocaremos lá o Evangelho, colocaremos lá o meu Evangelho, o Evangelho de Deus. E, em determinado momento, Ismael, o anjo que ele dá o poder para fazer isso, né, fala, Ismael, você que vai comandar essa região lá para mim. E a hora que ele faz isso, Ismael vai para fazer todo esse processo. Mas Ismael retorna a ele tempos depois e diz, olha, vai ser bastante complicado. E Jesus diz, então vai e recolhe com a minha bandeira, chama todos os espíritos necessitados. Chame os corruptos, os bandidos, os espíritos caídos, todos. E os coloque nesse local, para que eles tenham uma oportunidade. Isso está lá no livro. E eu digo para vocês, incluindo a mim, que sou um desses, estou no Brasil. Estou no Brasil desse Evangelho, que ainda está muito longe de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas eu estou tendo a oportunidade.
Porque eu recebi de Deus uma dádiva. Eu não me lembro das minhas vidas passadas. E por não lembrar, eu vivo como se vivo, né? Embora eu tenha entendido, conhecido, mas eu vivo como se essa seja a minha única vida, a minha primeira. Então eu vivo tranquilo, realizando as coisas sem culpa. Realizando as coisas sem medo. Porque isso é dado para mim por Deus. O esquecimento é dado por Deus para que eu possa vivenciar essa experiência sem a dor da culpa e do medo. Então, se eu tenho essa possibilidade, estou nesse lugar, neste momento, o que eu preciso fazer? Eu preciso aproveitar. Por quê? Porque eu já entendo que existirão consequências. De que eu serei interpelado no futuro. Eu serei questionado no futuro. Eu já sei isso. Você que está me ouvindo já sabe isso. Porque o que nós não podemos alegar mais é a ignorância. Ontem brincava com a minha irmã e dizia a ela, feliz o católico. Brincava, claro. Eu peço desculpas para poder fazer essa brincadeira. Porque é só ir lá para o padre e pedir perdão e está resolvido. Mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu já compreendo da minha responsabilidade e das consequências dos meus atos. Então, há em todos nós a necessidade da evolução. 3 coisas inevitáveis nessa terra, na vida terrena: os impostos, a morte e a dor. Não necessariamente nesta ordem, como queiram. Mas nós estamos no planeta em que sentiremos dor. Esse planeta é regido por muita ainda maldade. E dessa forma, não vamos conseguir retirar, né, eliminar a maldade que existe, e ela vai gerar dor. Né? Temos visto que neste momento de dor e pandemia, pessoas se aproveitam do momento para benefícios próprios. Estas pessoas estão causando dor ao seu semelhante. Essa é a dor a qual me refiro. E aí a pergunta, por que o ser humano sofre? Ele sofre porque ele não sabe quem ele é, qual a razão de viver, o sentido da vida, de onde ele veio, para onde ele vai e nada sobre si mesmo. Se nós parássemos todos os dias para refletir quem somos, pelo menos isso. Quem sou eu? Ou o que sou eu? Já evoluiríamos num grau tamanho, seria assustador o nível mental para o qual a gente se colocaria. Por quê? É lógico que tem que fazer uma pergunta como essa e responder honestamente. Se eu pergunto quem sou eu,
eu tenho que ser honesto comigo para responder quem eu sou. Eu não posso simplesmente esconder, só mostrar a mim mesmo as minhas qualidades e não trabalhar as minhas dificuldades, os meus defeitos, as minhas unhas quebradas. Eu não posso deixar de olhar para isso. E depois de olhar, eu tenho que melhorar isso, né? Então, pode ser que hoje eu pergunte quem eu sou, né? E só não consiga responder muita coisa, mas à medida que eu vou exercitando a pergunta, as respostas vão surgindo. Então eu vou descobrindo se eu sou egoísta, eu vou descobrindo se eu sou ciumento, eu vou descobrindo se eu sou maldoso. E eu preciso pegar essa dificuldade e trabalhar para que ela se transforme em algo bom. Mas eu tenho a possibilidade de fazer essas perguntas e receber de mim mesmo respostas sinceras que farão com que a minha evolução seja ainda melhor. Quando eu não respondo essas perguntas, o efeito da ignorância será o mau uso do tempo, né? Então, assim, eu não respondi a pergunta que faria com que eu melhorasse uma questão pessoal. É lógico que eu vou usar meu tempo para fazer coisas que não tem nada a ver com a minha evolução. O bem que não se faz é um dos efeitos dessa ignorância, porque eu acabo não me lançando a fazer o bem. E a maldade que aflora, né? Porque assim, quando eu não pratico o bem, há uma questão aí meio que natural que vai acontecendo. Você vai se minando, você vai se recolhendo. E aí as coisas que você consegue enxergar já não são belas. As coisas que você consegue vivenciar são doloridas, são pragmáticas, né? A gente encontra muitas pessoas que nesse momento não estão conseguindo olhar para si e ver coisas belas, né? As pessoas estão trancadas dentro de casa, não estão deixando aflorar a sua bondade, a sua beleza. A gente tem que se permitir olhar para fora. A gente está preso em casa, mas pode olhar para fora. Olhe pela essa janelinha do computador ou do celular. Quantos de nós não perdemos a oportunidade de ligar para um amigo que não fala há muito tempo? Está tanto tempo dentro de casa, por que não ligar para um amigo e perguntar: você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Lembre-se, ele é seu amigo. Você conviveu com ele anos, muitos anos. Ou na casa espírita, ou na escola, ou no trabalho. Ligar para um parente que você viveu anos brincando na infância, depois na adolescência, depois a vida dividiu vocês, mas o contato pode acontecer. Então, a gente pode olhar com bondade, com amor, para todas as experiências que a gente tem, até para essa, que é uma experiência que parece hiper, super dolorida, mas nós temos que transformá-la em algo leve. Quem está me assistindo aqui está olhando pela tela de um celular, muito provavelmente está na sua casa, ainda na sua cama, ou já tomando seu café. Então, nesse momento, eu tenho que olhar para mim e agradecer. Eu tenho um computador, tenho um celular, eu tenho um teto, eu tenho uma cama quentinha, eu tenho uma mesa com um alimento sobre ela. Então, eu preciso me confortar. Eu preciso utilizar essa bondade e aproveitar e passar essa bondade à frente. Lembrar aquele irmão que está passando por dores mil, de que ele também tem bens materiais, que ele tem as coisas dele, que a dor que ele está sentindo muitas vezes é emocional.
Nós conseguimos entender isso, essas dores emocionais. Mas nós precisamos sair disso. Nós precisamos evoluir dentro dessa história. Ainda falando sobre por que o ser humano sofre. No Livro dos Espíritos está: escolha das provas. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Como eu disse no início, nós recebemos, somos dotados do livre-arbítrio. Então, se você está sentindo dor hoje, lembre-se, você escolheu o gênero da prova que você queria passar. Para aqueles que têm dinheiro, o gênero da prova tendo dinheiro. Para aqueles que não têm dinheiro, o gênero da prova sem dinheiro. Para aqueles que têm dor, o gênero da prova com a dor. Nesse momento, nós precisamos aceitar a nossa condição. Vai doer muito menos se fizermos dessa maneira. Aceitamos passar por determinadas provas em nosso próprio benefício. É o bem e mal sofrer. Você faz a escolha. De bem ou mal sofrer, sou eu o responsável, sou eu quem escolhe. Eu vou sofrer, ok? E em algum dia, de alguma maneira, eu já sofri e vou sofrer. Por quê? Eu não posso me esquecer que eu estou no mundo de expiação. Nós, os espíritas, precisamos enraigar isso em nosso coração. E lembrar o que é que a gente veio fazer. Mas eu esqueci, ou eu não sei. Então, por isso é que você precisa exercitar. Porque quando você olhar para a sua prova, você vai saber o que é que você veio fazer. Muitos dos que estão me assistindo, que nos acompanham aos domingos lá no Centro Espírita, vêm com a missão de ter os seus filhos. Você quer missão mais nobre que essa? É hiper nobre. Ah, não, mas eu queria fazer parte do Médicos Sem Fronteiras. Ah, mas você nem medicina, nem enfermagem você fez. Essa não é a sua missão. Não estou dizendo que as pessoas não possam ir, podem, mas você está sendo muito útil no lugar onde você está. É a hora da gente olhar para isso e enraigar isso no nosso coração. A gente sofre sem olhar para as belezas e para as dádivas que a gente recebeu. Porque é lógico que a gente só vai pensar quando a gente está doendo, né? Infelizmente, o que nós temos nesse mundo são momentos felizes. Então, nós não vamos ter uma felicidade plena, porque já está escrito e todo mundo já leu, a felicidade não é desse mundo. Mas nós temos condição de transformar o nosso momento. E quem sabe não possamos transformar muitos momentos em momentos mais felizes. Mas quando a dor vier, que a gente possa se recolher. E aí, nós vamos para os tipos das aflições, né? Das nossas dores. E aí, no Livro dos Espíritos está escrito lá: as vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem em sua causa a vida presente. Outras, fora dessa vida. Aí, primeiro, vida presente, nós estamos falando, né? Eu estou falando aqui já há 40, 50 minutos, e estou falando muito sobre o que acontece na vida presente. Mas eu preciso falar também sobre o que está escrito aqui, fora desta vida. Fora dessa vida, nós temos duas questões. A primeira delas, quando eu estou aqui falando num grupo de pessoas espíritas que entendem e estão tentando entender cada vez mais a questão da reencarnação. E quem acredita na reencarnação
acredita que já viveu outras experiências de vida. Né? Para aqueles que estão ouvindo e não são espíritas, nós espíritas acreditamos nisso. E nós temos essas outras fora desta vida. Por quê? Porque nós também temos uma experiência no mundo espiritual. E nós não podemos nos esquecer disso. Aí eu vou utilizar toda a literatura que a gente já tem, né? Todos os livros psicografados, André Luiz e outros, que relatam o mundo espiritual e as vicissitudes, né? Os sofrimentos que nós temos no plano espiritual. E a gente não pode deixar de olhar para isso. Mas por que é que um espírito, né, depois de desencarnar, ele vai sofrer no plano espiritual? Ele vai sofrer porque aqui, no plano terreno, ele continuou um processo. Mas aí, a maioria aqui já leu vários livros, como eu sempre falo, e em alguns deles, o relato, e é muito claro, de que o espírito pode ficar lá no plano espiritual 200 anos, 300 anos. Ou mais. Então, ele está vivendo uma experiência que não é a experiência terrena. E ele relata que ele sofre, ele relata que dói, ele relata que ele chora. Então, assim, quando nós fazemos aqui alguns trabalhos e o espírito vem para dizer do seu sofrimento, muito me alerta. Por quê? Porque esse ser, um dia, posso ser eu. E eu tenho que dar atenção para isso. Eu não posso simplesmente pensar nessa vida terrena, e é lógico, quando eu penso no processo evolutivo e penso na vida terrena, eu estou acreditando que os meus atos, as minhas atitudes farão com que eu não viva a experiência fora da carne dolorida. Né? O que a gente sempre sonha é que pelo menos a gente vá para o nosso lar. Né? A gente vai ser socorrido lá e receber lá as energias benéficas que vão curar o nosso perispírito e o nosso espírito. Mas é o que a gente sonha. A pergunta que eu sempre me faço é: eu já estou preparado para pelo menos ir para o nosso lar? Eu tenho realizado dentro da minha experiência terrena as coisas que me fazem ter o crédito para chegar nesse ponto? Ou ficarei no turbilhão dos meus próprios pensamentos, que esse também é um relato, nós nos perdemos em nós mesmos, através da nossa culpa, através da nossa dor? Eu vou me permitir esse momento de dor enquanto lá no plano espiritual também? É como se eu tivesse querendo uma nova profissão, mas eu não faço o que eu preciso fazer, que é o estudo necessário para que a profissão aconteça. Eu quero ser médico, mas eu não estudo e não passo na prova para fazer medicina. Eu quero ser engenheiro, mas eu não estudo e passo na faculdade para ser um engenheiro. Então, assim, como é que eu quero encontrar uma possibilidade melhor se eu não realizo aqui as condições para que eu tenha o diploma para chegar lá e me candidatar à vaga que eu tanto estou pleiteando? Então, a nossa experiência está exatamente em se preparar sempre para o nosso próximo momento. E eu vou continuar dizendo, o nosso próximo momento será fora dessa experiência. E algumas pessoas passam por essa experiência como se essa fosse a única experiência. Nós, os espíritas, estudamos e lemos e procuramos entender esse outro momento
momento seguinte seja infinitamente melhor que o de hoje. E como é que a gente vai falando sobre a encarnação passada, como é que há essa medida, né? Dentro do nosso pensamento? Porque não encontrando uma resposta satisfatória na presente encarnação, devemos nos reportar à encarnação passada. Deveria ter colocado esse slide um pouco antes da minha fala, mas eu vou ler aqui para vocês porque ele está aqui. Então, quando eu analiso a minha, né, eu não lembro de nada, mas eu estou vivendo uma experiência hoje. Algo que pode estar doendo mais ou menos, e para alguns pode não estar doendo nada. Então, a pergunta que fica é, se eu fui duro e desumano, essa experiência pode ser, a seu turno, tratada duramente e com desumanidade. Se eu fui orgulhoso, eu posso nascer em uma condição humilhante. Se eu fui avarento, egoísta, ou se fiz mau uso da fortuna, posso ser privado do necessário. Se eu fui um mau filho, eu posso sofrer com os meus próprios filhos. E eu estou vivendo a experiência que eu escolhi. Olha que interessante. Então, assim, eu cheguei no plano espiritual, percebi que eu fui um mau filho, pedi novamente a experiência, muitas vezes trazendo como filhos os pais que eu prejudiquei, e sofro com esses filhos que os meus pais já foram. Eu sofro com eles. Mas agora que eu já tenho entendimento, eu me resigno, eu me compadeço e eu amo. Porque é lógico que o nosso caminho vai estar voltado para essa questão do amor. E aí eu trouxe para vocês um quadro do nosso processo evolutivo, né, em que a gente começa na animalidade, né, estávamos lá naqueles planetas, ou nesse próprio planeta, quando ainda era um planeta de Neandertais ou antes disso, pedra lascada e tudo mais. E estamos indo para o caminho da angelitude. Quanto menos animalizados nos tornamos, maior é a angelitude que encontramos. Haja vista que hoje já somos muito mais caridosos, muito mais amorosos, do que já podemos ter sido no passado, em outras experiências. Se nós utilizarmos os livros de história, nós vamos ver que o nosso mundo, né, o planeta Terra, ele já foi muito mais bruto do que ele é hoje. Muitas pessoas falaram, nossa, mas ele continua muito bruto. Sim, mas ele já foi muito mais. Então, nesse quadro, nós saímos da nossa animalidade e vamos para um processo da nossa angelitude. Nós todos estamos andando para o mesmo ponto. Nós todos estamos caminhando para o mesmo lugar. O que nós não podemos fazer é nos perder. Nós não podemos deixar que as dores nos prejudiquem no caminho. Nós precisamos continuar andando. Então, quando tudo isso que eu disse para vocês, para falar que o nosso tema, que diz que Deus, né, Deus permite a dor, somos nós que a permitimos. Somos nós que, dentro dessa experiência, necessitamos. Por não sabermos ainda fazer de outra maneira. Eu disse não sabemos, mas pode ser que aqui entre nós já tenha muita gente que já tenha aprendido como fazer de forma diferente, de maneira a não sentir dor. Porque a dor física, ela vai acontecer em algum momento.
essa dor nesse planeta, porque temos um corpo físico, né? E muitos de nós vamos ter que sentir algum tipo de dor. Mas as dores emocionais, a nossa dor moral, é essa que nós precisamos eliminar. Não precisamos sentir esse tipo de dor. Então, que nós possamos, nesse momento, olhar para dentro de nós mesmos, fazer as perguntas que necessitamos para evoluir e evoluir. Hoje é o último dia do resto das nossas vidas. Tenham um excelente domingo, espero que tenham gostado e que nós possamos continuar congregando com as palavras do Cristo, com o Evangelho de Jesus, né, nessa nossa caminhada evolutiva a que todos pertencemos. E assim seja. Então vamos agora às nossas vibrações, serenando as nossas emoções, unindo nossos pensamentos e sentimentos para que forme uma grande luz e que nesse instante a espiritualidade presente possa usá-la em benefício de todos. Vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra, imaginando que todo o seu contorno seja envolvido nessa luz, purificando a atmosfera e todas as águas do planeta, trazendo novas energias a todos os seus governantes, em especial ao nosso Brasil, a fim de que encontre medidas assertivas para atravessarmos essa fase negativa em que nos encontramos, vibrando luzes, forças e equilíbrios a todos os profissionais e trabalhadores da área de saúde. Vibramos pela cura ou melhoria de todos os enfermos do corpo e da alma, por aqueles que se encontram em leitos de dor, nos lares, nos hospitais, nas casas de saúde. Vibramos pelo amparo à velhice desamparada, pelas crianças órfãs e abandonadas, por todos os que dormem nas ruas sem lar, sem amizades. Vibramos pelo nosso lar, onde refazemos as nossas energias, onde estudamos a nossa doutrina e onde temos a certeza de que aqueles que conosco compartilham foram ali colocados para as oportunidades de entendimento e perdão. Vamos mentalizando a Jesus, entrando pela porta principal, percorrendo cômodo a cômodo e nos deixando alegria, saúde e compreensão. Vibramos por todos os nomes que se encontram no caderno de vibrações da Fraternidade Espírita Evangélica de Jundiaí, bem como os nomes que junto a nós colocamos para ajuda espiritual. Vibramos pela fluidificação das águas que nos servirão para o nosso refazimento. Finalmente, vibramos por nós, para que possamos ter forças e equilíbrios no caminho até a Jesus. Que assim seja. Dando continuidade, então, ainda de olhos fechados, concentrados, vamos relaxar o nosso corpo físico. Vamos começando pela nossa respiração, inspirando profundamente, expirando,
Novamente repetindo a nossa respiração, vamos inspirando e vamos alcançando cada vez mais um maior grau de relaxamento, inspirando e expirando, vamos deixando que a nossa cabeça vá se soltando, vamos sentindo a musculatura do nosso pescoço ficando mais solta, a nossa face, toda a musculatura ficando cada vez mais relaxada, relaxando também nossos ombros, nossos braços, nossas mãos. Vamos sentindo agora com a profundidade de nossa respiração, inspirando, vamos sentindo uma imensa energia entrando pelo alto de nossa cabeça, percorrendo toda a nossa coluna, soltando toda a musculatura que sustenta a nossa coluna, relaxando, trazendo comodidade, trazendo refazimento. Vamos novamente inspirando, expirando, agora deixando que esta energia circule em todo o nosso tórax, envolvendo todos os nossos órgãos internos, refazendo, revigorando, trazendo saúde, trazendo refazimento. Inspirando, relaxando, deixando que essa energia percorra todo o nosso corpo físico. Agora concentrando o nosso pensamento em nossos quadris, soltando toda a musculatura, nossas pernas, nossos pés. Agora sentimos que essa energia circula com muito mais facilidade em todo o nosso corpo, levando através da nossa corrente sanguínea energias salutares. Vamos sentindo que todo o nosso corpo se refaz. Cada célula recebe essas energias, essa força que vem de Deus, esta luz que refaz, que fortalece, que nos dá saúde física, que nos traz equilíbrio emocional. Vamos deixando os nossos pensamentos se ligarem aos da espiritualidade superior e vamos nos transportando a um lindo jardim com árvores, com as suas copas floridas e com muitas folhas. Esta sombra que deixa transpor entre seus galhos e suas folhas uma réstia de sol que atinge o nosso rosto, nos trazendo paz, trazendo equilíbrio. Estamos felizes e refeitos, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, ao nosso lado. Vamos guardando em nossa memória
esse instante, esta paisagem, pois poderemos voltar a ela sempre que nos sentirmos aflitos, que sentirmos necessidade destas energias. Assim, vamos pedindo aos nossos amigos espirituais, presentes em nossos lares, para que o passe coletivo seja ministrado em cada um de nós. Esta energia que entra pelo alto de nossa cabeça, vamos sentindo este calor, estas energias penetrarem em todo o nosso corpo, refazendo, atendendo a todas as nossas necessidades. Sentimos neste momento a presença desses nossos amigos, repondo todas as nossas energias. Vamos pedindo também que as águas do nosso lar, destinadas aos tratamentos e mesmo a água comum da nossa casa, que ela possa ser fluidificada, recebendo tudo o que nos for necessário para o refazimento, para a nossa saúde física e o nosso equilíbrio emocional. Possamos agora ir voltando, sentindo-nos novamente no nosso ambiente. Vamos vagarosamente abrindo os nossos olhos, movimentando o nosso corpo. E vamos pedindo que a nossa amiga Vera faça a prece final e que tenhamos todos uma boa semana. Que assim seja. Vamos fechando os nossos olhos mais uma vez, ainda envolvidos por todas essas energias. Vamos mentalizando novamente esses seres espirituais que ainda estão nos nossos lares. Vamos nesse momento vendo-os, olhando para todos nós e com um sorriso por estarmos junto conosco nessa manhã, por essa alegria, né, de estarmos nesse momento de tanto aprendizado. Todo esse aprendizado fique conosco, que possamos utilizá-lo em todos os nossos momentos, principalmente nas nossas escolhas, né? Pensando sempre na consequência. Então, que possamos nos libertar do mal e entrarmos no caminho do bem. Que possamos ter uma ótima semana e guardando dentro de nós todos esses ensinamentos. Agradecendo a Deus e a Jesus. Que assim seja. Wilson, Edu, parabéns. Edu, você tem aviso? Nós queremos fazer a escala para a semana que vem, né, Cecília? Olha, se for melhor, né, que no domingo lá a gente não costumava fazer a escala. Mas se for melhor, eu posso fazer junto com as da segunda, da sexta, fazer uma de domingo também, Isso. né? Então, acho que é melhor. Isso. Ótima sua ideia. Parabéns, Wilson, né, pela palestra. Parabéns. Foi muito boa. Que Deus te abençoe. Sempre De aviso, é só colocar para o pessoal
que no mês de julho nós teremos normalmente as palestras, né? E na semana que vem a palestra vai ser com o Gentil, que é... A minha cachorrinha está latindo, desculpa. Mortes prematuras existem. Tá? O Gentil que vai aplicar esse tema para a gente na semana que vem. Bem legal. Bom, então, gente, avisando ainda, né, uma decisão da nossa diretoria, porque andou circulando, né, que as casas religiosas poderiam abrir novamente, né, com aquelas restrições lá. Mas nós resolvemos continuar com essa plataforma mesmo porque, devido às várias deliberações da própria prefeitura, né, dessas concessões que teríamos que cumprir para abrir. Então, seria 20% de ocupação lá por conta da área, né? Por exemplo, o salão. Então, tem um número restrito de pessoas. Fazer lá mantendo a distância. Então, são várias restrições que a gente não tem estrutura para atender a todas. Sabe, com álcool gel, o banheiro tem que limpar antes e depois. Como a gente, sabe, não tem essa infraestrutura e a nossa, vamos dizer assim, a circulação, o alcance, né, que estão tendo na plataforma virtual está sendo até maior, né, do que nós poderíamos ter presencialmente. Então, nós decidimos continuar com as plataformas mesmo, dessa maneira virtual, e também tem uma concessão da prefeitura, né, quanto a esse funcionamento, que é assim, as pessoas, né, do grupo de risco ou maiores de 60 anos, né, teriam que ter um horário restrito para irem, um dia e horário restrito. Como? Pelo menos a grande maioria dos nossos assistidos estão todos nessa faixa, né? Então, a gente, sabe, não daria certo, seria bem complicado a gente adequar tudo. Então, nós vamos continuar dessa maneira, tá? Com as plataformas, assim, fica todo mundo ainda atendendo a essa solicitação de ficarmos em casa, né? Mesmo porque a gente não sabe o andamento dessa situação, como é que vai ficar, tá certo? É isso, né, Edu? É isso, né?